A minha mensagem principal é deixar à comunidade judaica uma palavra de confiança e de tranquilidade. Sou um senador, acompanho o parlamento, não há nenhuma possibilidade de que a legislação brasileira venha prejudicar a comunidade judaica, nenhum tipo de perseguição ou permissão para a perseguição. Isso é algo muito firme que eu falo para vocês, com muita tranquilidade. Segundo ponto, o Brasil sempre recebeu bem os imigrantes e vai continuar recebendo e convivendo bem. O que nós temos momentaneamente é uma grande quantidade de notícias sobre o conflito de Gaza, que tem mobilizado o mundo e diversos posicionamentos, que eu acredito, assim que a guerra terminar, nós teremos de volta a tranquilidade de poder pensar os problemas sem esse impacto. Então, acalmem os corações, acalmem a tranquilidade, tenham tranquilidade, que o Brasil continuará sendo sempre um grande país para todos, todas as comunidades, todas as minorias, e o povo judeu, a comunidade é muito bem-vinda. Vocês são parte da nossa história, da arquitetura, da ciência, e isso é reconhecido. O momento é um momento tenso, mas a gente precisa ter tranquilidade, esperar passar essa tempestade, para que a gente possa analisar com mais calma os caminhos que nós vamos seguir para o futuro e deixar um tempo novo para as gerações. Boa noite a todos, nós estamos aqui numa noite muito agradável, frio lá fora, mas muito quente aqui dentro, com certeza. E estamos com muita gente de vários estados online. Nós temos gente do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, terra natal do nosso senador, temos gente de Porto Alegre, do Paraná, enfim, do Brasil inteiro, e de São Paulo também, que ficou com preguiça de vir. Mas nós queremos sentir o seu calor humano aqui. Mas tudo bem, estamos todos irmanados. É importante a gente dizer o seguinte, que esse vídeo vai funcionar somente para o online. Depois, o nosso produtor aqui, o Marcelo, vai fazer uma outra edição, inclusive com o depoimento do senador no início, e esse vai ser divulgado nas redes sociais da Bnei Brit e vai estar disponível a todos. Então, vai estar eternizado, inclusive com alguns cortes nas redes sociais. Então, vai ser muito bacana. A gente manda depois para o Rick e para o senador aproveitar. E agradecemos muito a especial oportunidade de nos reencontrarmos com o senador Carlos Viana, que já é um amigo querido nosso. Parabéns pelo trabalho, senador. Nós, como jornalistas, temos que ser isentos, mas não dá para ser isentos frente a uma figura como o senhor, frente ao que o senhor vem realizando. Temos que ser efetivamente muito agradecidos, não conseguimos ser isentos nesse sentido. E também com o seu assessor, o nosso Haver Rick Schenkman. Nessa noite especial, esperamos que todos tenham se deliciado com os quitutes e as bebidas quentes feitas pelo Pedro, não é? O Pedro faz uns quitutes aí, por isso que é importante sempre vocês estarem nos nossos eventos. Sempre tem coisa gostosa aqui, né? E o chocolate quente, né? Do Pedro e da Cris. E agora vamos compor a nossa mesa, chamando o presidente nacional da Bnei Brit do Brasil, Abraham Goldstein. E o nosso Haver, nosso amigo Haver por Minas Gerais, o nosso senador por Minas Gerais, Carlos Viana. Uma salva de palmas efusiva. E eu pediria, por favor, para todos que pudessem colocar seus celulares no modo silencioso para não atrapalhar o evento. Tá ok? Muito obrigado, bom evento a todos. Alô? Ok. Senador, novamente, é um grande prazer reencontrá-lo aqui na Bnei Brit. E muito obrigado por ter aceito esse convite, coordenado pelo nosso colega, o Rick, no sentido de estarmos juntos e falarmos um pouco sobre o senhor e um pouco sobre o nosso momento histórico que nós estamos passando. O título que escolhemos, o Brasil hoje, ele tem esse sentido, essa visão da gente conseguir marcar e conseguir entender melhor o confuso cenário que nós estamos envolvidos, né, sem dúvida. E peço para, se puder sentar, será um grande prazer. E também peço a todos aqueles que estão assistindo online, nós temos, tanto quanto pessoas presentes também assistindo online, dos estados e também de São Paulo, como o Alberto citou. Peço para que cada um deles coloque o seu nome no chat, para que a gente saiba exatamente quem está participando, quem está vendo.
Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês nessa noite gelada paulistana, mas estamos juntos e vamos começar a nossa conversa. Primeiramente, senador, se me permite, quem é o senador? Quem é o cidadão Carlos Viana? Sua formação de família, sua formação educacional e por que chegou à política? Bem, primeiro, meu boa noite a todos. Obrigado a cada uma pela presença e pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande poder voltar a Bnei Brit, à comunidade judaica de São Paulo, e me sinto entre amigos aqui, pessoas pelas quais eu tenho um grande carinho e admiração pela história, pela luta, pela sobrevivência e pela resiliência, não é? Pela superação que o povo judeu ensina a todo mundo, não só a nós brasileiros, mas a todo mundo. Ao senhor Abraão, muito obrigado, senhor Abraão, pela gentileza do convite. Ao Schenkman, que tem sido aí um grande conselheiro e uma pessoa... Eu agradeço muito o Mossad por ter mandado o Schenkman para mim. que apareceu assim do nada. Mas eu conheço essa história, mas não tem problema nenhum, né, de uma brincadeira aqui. Olha, eu estou na política há 7 anos. Eu não sou político, não vim da política, não tenho na minha família ninguém político. Tenho primos distantes que exerceram mandato, mas nada que pudesse dizer de se tornar um senador, alguma coisa nessa linha. A minha origem é muito simples. Meu pai era filho de agricultores, fazendeiro. Meu avô é uma pessoa que tinha um título de major, uma pessoa que tinha até uma certa relevância, né? O bisavô, que era um juiz, que era uma pessoa especializada em partilhas, quer dizer, era um pessoal que tinha uma certa referência no local, né, que eles viviam. E meu pai teve uma discussão muito grande com o meu avô, o Major Sebastião Viana, como a gente... E meu pai saiu pela vida e acabou se tornando motorista, se tornou motorista de caminhão, ficou há 35 anos como motorista de caminhão, nunca mais quis falar em fazenda, não quis mexer com... Isso é uma coisa que eu até lamento um pouco, porque meu avô acabou ficando sozinho e a família vendeu uma fazenda muito linda que está lá, que qualquer dia desse eu vou tentar comprar de volta. Mas é aquela história, né? Quando Deus tira a gente de algum lugar e põe em outro, a gente tem que entender que há um caminho a seguir, uma outra trajetória, né? Cada um de nós tem uma história a ser cumprida e eu acredito plenamente que ninguém está aqui apenas por ser colocado. Todos têm uma função. E nessa questão, minha mãe era professora pública, uma mulher dedicada à família, fomos 4 irmãos, e eu cresci num lar onde as pessoas lutavam muito pela sobrevivência. Meu pai era uma pessoa de uma resiliência muito grande, muito determinado. Minha mãe era uma mulher que gostava de olhar o futuro, minha mãe não olhava para o passado. Minha mãe sempre falava comigo, olha, cicatriz não pode doer. Cicatriz é para ensinar a gente o que aconteceu. E isso marcou muito a minha trajetória. Então, minha mãe tinha uma visão de futuro espetacular. E foi ela quem moldou boa parte, inclusive, da minha visão sobre o dia amanhã. Não é de acreditar que o ontem ele ensina para você poder amanhã estar em situação bem melhor. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu engraxava sapatos. E ganhei muito dinheiro engraxando sapatos. Era um outro tempo, os sapatos eram de couro, né? Assim, a maioria hoje em dia usa tênis, mas era uma experiência muito boa. Engraxava sapatos aos sábados e domingos, e estudava durante a semana, e por aí estudei escola pública até o ensino médio. Quando chegou um determinado período da vida que você tem que tomar decisões, não é? Eu fiquei 2 anos no serviço militar, nos 2 últimos anos do governo militar, inclusive. Foi uma experiência muito interessante, mas da qual eu digo que ditadura nenhuma vale a pena, nem de direita nem de esquerda. E eu tinha que tomar uma decisão. E acabei arrumando um emprego numa empresa que era especializada em transportes de carga nacional e internacional, exportação e importação. Eu entrei nessa
empresa, fui parar em Salvador, me tornei gerente deles lá, e ganhei uma experiência muito grande nessa área de logística. Isso, para mim, foi uma escola muito boa que eu tive. Trabalhei um bom tempo nisso. E, no meio dessa trajetória, sendo mais rápido, eu trabalhava muito transportando animais vivos. A gente transportava muito cachorro, gato, e, na época, podia mandar animais silvestres. Então, eu me especializei muito nessa área. E eu trabalhava muito com uma empresa alemã, que é a Lufthansa, e toda a carga que eu mandava pela Lufthansa, eu mandava por eles. Pagava mais caro, mas era sempre melhor de trabalhar. Até que, num determinado dia, o gerente da Lufthansa, que era o Pons, João Batista Pons, ele falou comigo assim: olha, eu vou para Belo Horizonte e o representante da Lufthansa lá vai se aposentar. E eu preciso de um representante novo. E você tem um perfil que nós estamos procurando para os negócios. Ele falou: seu João, eu não falo alemão, rapaz. Não tenho, né? Ele falou: não tem problema não. Você fala um pouquinho de inglês, a gente vai melhorar seu inglês e você vai estudar alemão por básico, se você aceitar. Aí fiz os testes, fui aceito na Lufthansa e fui. Até um caso interessante. Primeira vez, depois de tudo pronto, eu fui ser apresentado à diretoria da Lufthansa no Rio. Então, olha, você vê como que as coisas são, o mundo, né, muito recente. Né? E o diretor da Lufthansa, ele tinha sido piloto na guerra, tinha tomado um tiro na perna, então ele claudicava. Né? E ele chegou, eu estava assim, muito jovem, eu que 27 anos de idade, 27, 26 anos. Aí ele saiu da sala, todo mundo na sala, assim e tal. Pessoal, não é bem assim, não é assim. Nós estávamos sentados, aí quando alguém abriu a porta, disse assim: Artum! Aí levantou todo mundo, eu levantei também. Aí ele cumprimentou a todos, aí o pessoa falou para ele em alemão: esse aqui é o senhor Carlos, das Israeliana. Né, tal. Ele me olhou assim, senhor Abraão, profundamente, sabe? Ficou me olhando, e virou para mim e falou assim: pelo menos o senhor é bem brasileiro. Aí eu perguntei depois, assim, isso é bom, isso é ruim? Aí o Pons falou assim: isso é muito bom, porque normalmente ele não fala nada. Então, e realmente eu posso dizer que a Lufthansa, assim, tinha as carreiras, né? Eu fui colocado numa trajetória de desenvolvimento na companhia. Eu comecei a fazer muitos cursos na Lufthansa. Então, eles começaram a investir muito em mim. E, dado a esse senhor que autorizou, e eu comecei a fazer, fiquei entre Brasil e Alemanha 6 anos. Quando você tinha que apresentar um plano de carreira, você tinha que decidir o que você queria de futuro na empresa. Então, eu analisei bastante, estrategicamente. Falei: bem, com essa minha aparência de alemão, eu não vou me tornar um diretor de operações, empresa pública. Mas a Alemanha a gente tinha uma dificuldade. A área de comunicação social vinha de Portugal, era muito incipiente no Brasil ainda. E eu entendi que aquela área não seria dominada por um alemão, teria que ser dominada por um brasileiro. Porque, para falar com os brasileiros, alguém que fosse e que conhecesse bem a empresa. Eu fiz um plano de crescimento, oferecendo à empresa de me tornar um especialista em comunicação social. E fui aceito. A empresa achou interessante o meu projeto e pagou, inclusive, boa parte dos estudos. Quando faltava um ano para a minha formatura, isso em 95, no início de 95, a Lufthansa decidiu fechar o escritório em Belo Horizonte e me ofereceu mudar para a Alemanha ou ir para Santiago do Chile, já num posto de gerenciamento. Só que tinha uma coisa, quem conhece a Alemanha, os salários não são bons, são salários médios. Então, você hoje, por exemplo, um salário médio na Europa, um bom salário, 3 mil euros, 3 mil. Só que você vive uma vida muito regrada. Não é? Eu, então, decidi não seguir. Achei melhor tocar a minha vida e fiquei um período, tentei montar uma empresa, me dei muito mal, né, não consegui crescer, mas fiz uns testes de jornalismo
me formei e fiz uns testes de jornalismo numa TV Minas, que é uma TV estatal, e fui aprovado. Apesar fui contratado. Tinha lá o Encontro das Américas, que era um encontro de representantes da África, e eu fui destacado para cobrir esse encontro, já como jornalista e bilíngue. Foi a minha primeira boa experiência no jornalismo. Aí comecei a escrever também, passei a escrever no jornal sobre aviões, que é uma coisa que eu gosto muito, e sobre carros. Eu escrevia sobre os dois. E houve lá um período, depois de um ano, a Rede Globo abriu um programa de trainee, que é um programa para contratar novos jornalistas da emissora. A Globo pode falar o que quiser, mas ela tem uma linha de desenvolvimento profissional espetacular. Né? É tanto que, quando sai um, logo em seguida tem outro. Então, tem uma fila que eles treinam muito, todo mundo. Eu fiz os testes no meio de 350 currículos e aprove ao Altíssimo que eu fosse selecionado, junto com uma outra repórter, né, uma feminina, Érica, e entrei para a Globo. Fiz 4 meses de Globo em Belo Horizonte e fui mandado para Salvador novamente, onde eu morei antes, para trabalhar na Globo de Salvador. Dali, eu comecei a trabalhar e o jornalismo me encantou, eu gosto muito, é uma área que eu gosto demais. E vim embora, voltei para Belo Horizonte depois de um período, entrei para o SBT, fizemos um programa muito bom, ficamos 4 anos em primeiro lugar, né, ganhávamos no horário do almoço da Globo e tudo, mas isso marcou muito essa trajetória. Mas eu durante 23 anos, para responder a pergunta, eu só via tragédia. Eram estradas matando, era a mãe reclamando de escola, era subindo favela com a polícia e tiroteio. Né? Houve uma vez que eu entrei numa determinada área de Belo Horizonte com a polícia, eles jogaram uma granada na gente. Né? Essas granadas de percussão, acertou 2 senhoras que estavam numa porta, sabe? Quase que tirou a perna da senhora, dos estilhaços. Isso tudo foi me marcando muito. E eu comecei a ser muito crítico em relação à política e o que o país precisava fazer. E não deixava de expressar a minha opinião nos momentos que eu podia, escrevia muito sobre isso, porque, como apresentador, eu não podia, eu tinha que ter uma linha, mas pessoalmente eu podia. Comecei a fazer muita palestra em escolas de crianças, comecei a conversar com todo mundo. E, quando foi um determinado momento da vida, eu, já com bastante tempo, chamei minha família e falei assim: olha, é o seguinte, eu vou largar o jornal. Eu não aguento mais ficar aqui falando a mesma coisa todo dia. E agora ainda tinha aparecido um diretor que queria que eu falasse mal de quem ele mandasse eu falar mal. Eu falei: eu não vou fazer isso. Não é? Eu não faço isso. Eu posso até não elogiar, mas falar mal, eu vou falar mal daquilo que eu achar que é interessante. Então, isso tudo me incomodou muito. Eu avisei a família, falei: olha, a gente já tem um certo patrimônio, dá para sobreviver bastante, e eu vou largar o jornalismo. E eu estou disposto a ir embora do Brasil. Eu acho que a nossa trajetória no Brasil acabou, eu quero ir embora do Brasil, e se vocês quiserem ir comigo, vocês têm que decidir. Eu tenho um casal de filhos, uma filha mais velha, que hoje tem 36, e o rapaz tem 33 anos. Né? E aí tomamos a decisão de mudar para a Espanha. Tomamos a decisão em família, até a Solange, a minha esposa, que vocês conhecem aqui, falou: olha, nós vamos embora. E eu falei: o que eu vou fazer na Espanha? Né? Eu vou abrir um restaurante, que é uma coisa que eu sempre tive vontade, assim, eu vou me especializar e vou abrir um restaurante. E esse negócio ficou na minha... Mas o meu coração dizia que não era esse o caminho. Assim, não é esse o caminho, não é esse o caminho. Aí veio essa história da eleição. Eu peguei e falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou me candidatar. Vou fazer uma última tentativa de coisa. Aí chamei a família e falei: olha, nós vamos atrasar um pouco os planos para ir para a Espanha. Por que foi? É porque eu decidi me candidatar. Nossa, meu Deus do céu! Para com isso, pai. Aí, meu filho, que hoje é deputado federal, ficou 60 dias sem conversar comigo. Cara fechada, falou assim: vai destruir sua carreira, sua vida, mexer com política. Ele é advogado, os dois são advogados. Falei: meu filho, alguém tem que fazer alguma coisa. Se ninguém fizer,
a gente vai ficar a vida inteira reclamando, reclamando, reclamando. Se eu for eleito, eu vou trabalhar e nós vamos tentar. Se eu não for eleito, nós vamos embora assim mesmo. Não é? Aí comecei consegui uma vaga. Eu tinha 7 segundos na televisão. 7 segundos. Né? E uma história, porque política, hoje a gente estava conversando sobre política, uma frase bem clichê aqui do cinema, mas que é uma grande verdade, né? O sistema é bruto. O sistema não deixa entrar quem não é do sistema. Não se deixa comandar por quem não é do sistema. E se retroalimenta. O sistema é bruto na política. E acabou que, eu tive 3.560.000 votos. E com 7 segundos de televisão. Mas é claro que teve uma série de fatores. Havia um anti-Dilma, né? O pessoal não queria a Dilma. Então, quem eram os primeiros lugares? Éramos eu e ela. Eu estava em segundo, ela em primeiro nas pesquisas, e terceiro era o Rodrigo Pacheco. Então, o pessoal acho que julgou os votos na coisa para poder, e acabou que eu fui eleito. Então, nós começamos a trabalhar. Cheguei no Congresso, não tinha a menor experiência de nada. Tive que levar 1 ano, pelo menos, para aprender como funciona. E acho que hoje eu não sei como funciona tudo, mas aprendi. E começamos a desenvolver temas. Comecei a discutir muito educação pública. Das audiências que eu fiz, nós conseguimos tornar o fundo da educação básica definitivo, aumentamos os valores, o que foi um passo importantíssimo para ter financiamento para as escolas públicas, especialmente creches de ensino durante todo o dia. Né? Eu consegui, por exemplo, na questão dos paralímpicos, que é uma deficiência, as pessoas com deficiência têm uma atenção da minha parte. Eu consegui uma lei que determinou o valor da loteria para os clubes paralímpicos, independentemente dos times de futebol. Eu fui relator da CPI de Brumadinho. Várias legislações que eu propus pela CPI foram aprovadas, inclusive de multas, controle, ressarcimento de despesas públicas em tragédias de mineração. Na questão, por exemplo, da aviação, eu fui relator do novo Código da Aviação Civil. Conseguimos fazer com que muita burocracia fosse retirada. Estava conversando há pouco ali com ele, o certificado, um avião, um Beechcraft, por exemplo, que é um avião super seguro, que já voa bem. Para conseguir homologar no Brasil, tinha que desmanchar o avião todo. A ANAC tinha que fazer todos os estudos, engenharia. Para que isso? O avião já voa lá fora. Então, hoje, a legislação que eu criei, os certificados lá fora valem. Tem uma proposta minha, que está enfrentando resistência dos laboratórios, que propõe que os remédios lá fora, já certificados por autoridades de saúde, possam ser vendidos no Brasil. E nós, assim, tem várias questões, por exemplo, o marco do câmbio. Eu fui relator do novo marco do câmbio brasileiro, que hoje é a legislação mais moderna em todo o planeta no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Foi aí que eu comecei a me interessar, inclusive, sobre as questões ligadas ao terrorismo, porque o Brasil tem grandes grupos na fronteira ali de Foz do Iguaçu que lavam o dinheiro brasileiro para o tráfico de drogas e até para o Hezbollah, não é? Aqui na Tríplice Fronteira. Isso porque, como relator, nós começamos a ver quais eram as falhas que nós tínhamos. O Brasil tinha milhões de CPFs falsos, milhões. E essas pessoas usavam os CPFs falsos e as identidades falsas, iam no banco, fazia transferência de 5 mil, 10 mil, 30 mil dólares. Aí o Banco Central não podia ter acesso ao perfil, só a Receita Federal. Então, nós mudamos a legislação. Hoje, o Banco Central, toda e qualquer pessoa que for fazer uma transferência bancária, o Banco Central imediatamente tem acesso para saber se aquela pessoa existe, se o CPF está válido e se realmente ela tem lastro para fazer aquilo. Se não tem, toda e qualquer casa de câmbio que ficou liberada para fazer câmbio, a gente liberou o câmbio, essa empresa tem que notificar o Banco Central. Então, isso tornou a legislação muito moderna em nosso país. Então, o trabalho nesses 7 anos tem sido muito frutífero.
Eu me tornei presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Senado, eu criei a frente, fui presidente, fui reeleito agora, e nós criamos o Grupo Parlamentar Brasil-Israel, que veio no momento em que nós precisávamos tornar mais efetiva a colaboração dos países. Então, me tornei presidente pela primeira vez, fui reeleito agora, e esse grupo foi responsável, nós somos 250 assinaturas, quer dizer, um peso importante. Então, nós conseguimos, nesses últimos anos, por exemplo, no ano passado, diversas exposições sobre o Holocausto, sobre crianças que nasceram em campos de concentração. Agora vamos receber uma outra, né, os filhos de Dachau, que também vai ser colocado no Senado. Conseguimos visitar Israel, trazer especialistas, começamos a fazer um intercâmbio muito maior, conseguimos colocar um quipá na cúpula do Senado. Foi uma coisa muito... O dia seguinte, mas o pessoal do PT estava bravo demais, mas pusemos o quipá, tiramos uma foto, né, criamos o Dia da Amizade Brasil-Israel, foi votado agora recentemente, eu fui o relator, o Dia de Lembrança do Holocausto Brasileiro, que além de janeiro é 16 de abril, que é o aniversário do Souza Dantas, né, o embaixador. Então, eu posso dizer que, nesses 7 anos, né, eu colaborei muito na posição que estou. Então, as situações que eu vejo, inclusive essa defesa de Israel, por exemplo, eu percebo nisso, né, a mão do Altíssimo. Na minha visão, como eu disse, ninguém está ali à toa. E eu cheguei a ser senador, não foi à toa, algum propósito tinha nisso, e hoje eu vejo que a minha experiência de vida e a minha crença, tudo o que eu vivi, fazem uma diferença muito grande no dia a dia. E isso me deixa feliz, porque eu deito à noite a minha cabeça no travesseiro e agradeço, porque tenho cumprido a minha obrigação. Eu queria fazer só Realmente, para quem entrou pela primeira vez na política em 2019, né, não tinha nenhuma história anterior, nem de família, nem nada, por desejo, né? Por desejo e por vontade de fazer alguma coisa útil. Vontade de fazer alguma coisa útil. E em 2019 foi eleito senador por Minas Gerais, foi reeleito, ainda vai ser reeleito, sem dúvida, em 2026, se Deus quiser, né? E seus 2 turnos estão se completando esse ano, no ano que vem. E para o ano que vem. Então, eu tenho uma pergunta aqui que ficou no dia, o dia onde a gente faz a lembrança, o dia que foi marcado para a celebração do Dia da Amizade Brasil-Israel, foi marcado para o dia 12 de abril. Né? Temos 12 de abril e 16 de abril. Né? Inclusive, o 16 de abril, nós tivemos a oportunidade de celebrar pela primeira vez aqui na Bnei Brit, quando a sua mensagem foi trazida pelo Rick, foi apresentada ao pessoal, e nós também lembramos, não só agradecemos pelo trabalho que foi feito, que está sendo feito, que está ainda sendo feito, e também pela importância do Souza Dantas. A importância do Souza Dantas, que precisa ser lembrado, não só ele, mas ela também, Araci Guimarães Rosa, que também fez uma grande contribuição, reconhecidos internacionalmente pelo Yad Vashem, de Israel, justos entre as nações. A minha pergunta rápida, assim, 16 de abril, sabemos por quê. E por que 12 de abril? Tem um motivo para a escolha? Bem, aí eu só esqueci de contar uma coisa. Meu filho, que brigou comigo depois, virou deputado federal. Conseguiu entrar para a política e está muito bem. 12 de abril, senhor Abraão, foi escolhido como Dia da Amizade, porque foi o dia em que foi criada a primeira delegação diplomática do Brasil para o novo Estado de Israel. Isso foi um marco. O Brasil, primeiro pelo voto do embaixador Aranha, e segundo, o Brasil foi um dos primeiros a nomear equipes diplomáticas profissionais para Israel. Então, nós temos uma estrada muito longa aí de amizade e bom relacionamento, né, entre os 2 povos. O senhor falou sobre o Holocausto, falou que várias iniciativas, contato com sobreviventes, vai ter um evento com o pessoal de Dachau.
E nós temos a notícia do Brasil se retirando da IRA, né? da Organização Internacional. Como é que o senhor analisa esse passo? Bem, existe um mundo que a gente quer viver e o mundo que a gente vive. Então, o mais importante é a gente ter sempre os pés no chão para poder entender quais os caminhos que a gente vai tomar. Vocês sabem muito bem que o atual governo que foi eleito para o Brasil, né, que retornou ao poder, eles têm um discurso anti-imperialista que é da origem deles, da esquerda. A esquerda que entende que empresários são exploradores, que de uma visão de que grandes conglomerados que ganham dinheiro têm que pagar muito, aquela coisa não é uma geração de riqueza. Eles têm uma visão ideológica muito ruim em relação a isso. E Israel está dentro desse discurso anti-imperialista. Nós temos um chanceler brasileiro que é contra Israel, já se manifestou várias vezes, que é o chanceler Celso Amorim, não é desconhecimento de ninguém, e que tem uma grande influência no governo. É considerado um dos líderes desse governo. Eu falo para vocês até com muita tranquilidade que o presidente da República, com quem eu já conversei 3 vezes, e espero conversar mais vezes sobre Israel, junto com o líder do governo, o presidente em si não mostra qualquer dificuldade em retomar as ligações. Inclusive, por muito pouco, na segunda reunião que eu tive com ele, eu conversei e falei, presidente, tem que aceitar o embaixador de Israel, tem que nomear o embaixador de Israel. Ah, mas Israel me decretou persona não grata. Eu falei, não, mas isso a gente pode resolver. Não, o presidente de Israel faz uma ligação, o senhor atende, o senhor fala para ele que gostaria de rever as relações, a gente dá um primeiro passo. Então, ficamos acertados que isso iria acontecer, né? Mas acabou que o pessoal do Amorim achou ruim, muito ruim. Nós também tivemos algumas questões, por exemplo, é um momento que você tem que tomar muito cuidado com declarações, ir à imprensa, né, dar entrevistas. Tivemos entrevistas que não foram interessantes naquele momento, que isso piorou a situação. A guerra em Gaza, né, o Hamas tem uma narrativa muito forte nas redes sociais. Então, isso tudo prejudicou muito o Brasil na relação, que pode ser reconstruída. Eu tenho muita confiança de que a gente vai reconstruir essa relação, mas assim que a guerra terminar. A guerra terminando, hoje eu comentei, uma semana depois, ninguém fala mais absolutamente nada. Quando esse assunto deixar de existir na imprensa, aí sim começa o tempo de reconstrução. Porque, nesse momento, é como se fosse uma grande tempestade vinda aí num deserto e você não tem o que fazer com ela. Você tem que sentar ali o camelo, encostar no camelo e esperar a tempestade passar. Não há o que fazer. Então, esse é um momento em que nós hoje chegamos ao fundo dessa história. E o Brasil entendeu que a relação política, naturalmente, por ser parte do IRA, poderia gerar algum tipo de processo contra a presidente. A desculpa deles é essa. Nós sabemos que não é isso, né? Que é um posicionamento contra Israel. Mas será, na minha opinião, o limite. Há pouco tempo o PT aprovou uma resolução para fim das relações Brasil-Israel. Isso é impossível. A começar que os aviões da FAB nem levantam. Para o senhor ter uma ideia. Porque os aviônicos que equipam os aviões brasileiros, os caças brasileiros e os Tucano, são todos israelenses. Então, se Israel decidir não revender ao Brasil mais ou não dar manutenção nos equipamentos, nós não temos nem força aérea para poder levantar e defender. Então, eles sabem disso. E vai se manter essa questão. Qual é a minha visão? Quando terminar, e eu espero que Israel termine rapidamente com o Hamas, e que a situação lá se chegue a um equilíbrio, né? Isso terminado, nós vamos retomar o diálogo com o governo. Com forma tranquila, tentarmos retomar o acordo de uma ligação entre os dois presidentes, né? Uma declaração do Lula dizendo que ele não quis nunca desrespeitar o Holocausto, que ele falou isso para mim. Ele falou, olha, senador, eu nunca quis desrespeitar o Holocausto. Eu falei, presidente, mas esse é um tema muito sensível, né, para a comunidade. O senhor dizendo isso publicamente já é um passo.
não é, de dizer que, olha, eu nunca quis ofender ninguém, já é um começo. Claro. Então, esse momento agora, eu vejo que nós chegamos a um ponto, vamos dizer, quase que limite. Mas eu tenho muita confiança de que, passada a guerra, nós vamos depois retomar e, aos poucos, sabe, trazer de volta o bom relacionamento de Israel com o Brasil. Realmente, essa decisão de se afastamento do IRA nos surpreendeu bastante, porque quando a Organização das Nações Unidas decidiu que no dia 27 de janeiro seria o Dia Internacional das Lembranças das Vítimas do Holocausto, nós, Bnei Brit, e a Congregação Israelita Paulista, com o rabino Henry Sobel, nós realizamos pela primeira vez no Brasil, porque isso foi em novembro, né, do ano, e no ano seguinte, dia 27 de janeiro, nós realizamos o primeiro evento de lembrança das vítimas do Holocausto, conforme a decisão da ONU. E o presidente veio. Na época já era presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele veio, fez a sua declaração, e todos os anos seguintes, ele veio, continuou vindo até o fim do seu segundo mandato. Então, na realidade, a identidade dele, a sensibilidade dele em relação ao Holocausto foi demonstrada várias vezes. Então, nos surpreendeu e entendemos que realmente é uma decisão política, é exclusivamente política, não é uma decisão humana. E o que é muito triste, porque a questão do IRA não é uma decisão política, é uma decisão humana. A ação do IRA são 45 países que estão juntos, 2.200 organizações que estão associadas, e temos aproximadamente 10 estados brasileiros que aceitaram a definição de antissemitismo por parte da IRA. Então, há todo um universo que ficou uma questão, puxa vida, um passo, você pode ter outros passos políticos que você pode dar, mas fazer um afastamento, isso nos preocupa mais ainda, senador, porque abre espaço para que os antissemitas de plantão se manifestem. Eles ganham um terreno mais fértil para dizer, eu posso fazer isso porque o presidente já saiu de lá. Então, o Brasil saiu de lá. Então, isso é a preocupação, e a gente vê isso acontecendo. As manifestações antissemitas estão crescendo. Tivemos na Faria Lima esse fim de semana, tivemos aqui em São Paulo outros também manifestações. Então, na realidade, é uma preocupação humana muito grande. E o Holocausto precisa ser entendido, como nós promovemos nas nossas jornadas para os educadores aqui em São Paulo. Já fizemos em São Paulo, continuamos fazendo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro vai ser feita a nossa jornada no dia 20 e 21 de agosto, agora esse mês. Já fizemos em Curitiba, fizemos em Porto Alegre, fizemos em Minas Gerais e já fizemos em Brasília, que é uma jornada de educação para os professores, os educadores, para entender o Holocausto. Entender o Holocausto, nós não fazemos isso para que as pessoas tenham pena dos judeus. Não. Nós fazemos isso para que entendam o que aconteceu, a dimensão que aconteceu e, principalmente, como foi possível acontecer. Como foi possível acontecer a partir de um país que, sob o ponto de vista científico, sob o ponto de vista social, de conhecimento, de comportamento humano, na segunda parte do século XIX, era uma referência europeia. E o senhor conheceu a Alemanha, né? Então, era muito difícil. Como é possível isso acontecer? Isso os grandes carrascos eram todos doutores, né? Mestres. Exatamente. Foi uma coisa impressionante. Impressionante. É um fato a entender como foi possível e o que se faz para evitar. E como se faz para evitar? Educando. Educando. O que a gente costuma dizer, não venda o seu voto. Você está numa democracia. Defenda seu voto e entenda o seu voto. Seu voto vale tanto quanto qualquer outro voto que tenha aí. Então, essa é a mensagem que a gente dá. E gostaria de fazer uma proposta. Pois não. O senhor já foi relator de 2 importantes projetos de leis associados ao tema. E nós estamos sentindo falta da existência de uma iniciativa federal
no sentido do Brasil, educadamente, na educação brasileira, reconhecer a importância de Souza Dantas e Aracy Guimarães Rosa. Apesar de várias manifestações, uma série de coisas, mas não existe uma inclusão num programa educacional brasileiro do reconhecimento do valor de contribuição humana desses dois cidadãos brasileiros. É uma proposta interessante. O Brasil tem uma legislação para os heróis da pátria, que nós podemos propor que eles sejam incluídos como heróis da pátria. Seria um reconhecimento. Perfeitamente. Uma boa Ótimo, sugestão. Já me deu obrigado. uma sugestão de projeto de lei, olha aí. Estamos juntos, estamos juntos. Aí, agora nós entramos na questão da nossa política atual. Todas as estatísticas mostram de que nós estamos com uma população dividida. Quase números iguais. E o que não é nenhum privilégio, porque isso não é só para o Brasil. No mundo inteiro, a gente vê isso em vários países, bastante divididos em duas linhas. E a população brasileira vem demonstrando cada vez mais, nas suas estatísticas, uma insatisfação com o grupo político em todas as suas instâncias. O que podemos fazer? Olha, primeiro eu vou dizer para vocês com clareza, a população está certa, porque nós precisamos e não conseguimos ainda fazer uma reforma política que torne a política mais transparente e, principalmente, renovada. Hoje, os partidos políticos estão se tornando poucos no Brasil. Muito breve, nós vamos ter aí 5, 6 partidos, porque são hoje 35, me parece, 32 partidos. Né? Então, deverão existir apenas 5, porque a legislação que está sendo, que é uma legislação em vigor, vai restringindo, né? Aquele que não cumpre o número básico vai perdendo e tudo mais. Bem, o grande problema dessa questão é que quem está na política, como eu já estou na política, tendo um partido que tenha muito recurso, porque está sendo concentrado, né, nós temos uma verba pública de 4 bilhões de reais que vem para as campanhas. Então, eu, por exemplo, falo por mim, vou para candidatar à reeleição. Eu vou ter recurso público para fazer campanha. Os outros que não são da política não têm recurso para isso. Esse é um grande problema. Então, a gente tem cada vez menos renovação dos nomes da política. Aí começa a acontecer o seguinte, tem gente que tem 32 anos que está no Senado, 4 mandatos, 32 anos. Não é? Na Câmara dos Deputados, gente que está na Câmara dos Deputados há 9 mandatos, 10 mandatos, 40 anos de casa. Então, o sistema está errado. Ele precisa ser renovado. Agora, o problema é que quem concentra o poder não quer abrir mão desse poder. E isso, aí, a população, quando percebe isso, toma 2 decisões. Começa a votar no chamado outsider. E o outsider hoje vem da rede social. Esse outsider, quando chega na política, não colabora com a política, porque ele continua fazendo os mesmos vídeos de denúncia, o mesmo circo, né, aquela coisa toda, e não contribui para o debate. Então, nós temos experiências de grandes votações, gente que foi eleita com votos, mas que chegam lá e não conseguem fazer nada. Porque você precisa ter relacionamento dentro da política para fazer avançar alguma coisa. Se você não tiver relacionamento, você não consegue fazer absolutamente nada. E isso que é o grande problema. Não há uma renovação política no Brasil que permita à população ir trocando os candidatos, inclusive à medida em que eles não forem atendendo. Hoje, o que é? Hoje tem o chamado quociente eleitoral. O partido junta uma quantidade de votos, tira-se a média da população pelos votos, tem-se um quociente. Aí, cada partido que atinge aquele quociente faz uma cadeira. Da última vez, em Minas, por exemplo, foi 180 mil votos. Então, o partido que teve 360 mil votos fez 2 deputados. Não é isso? Aí, o que acontece?
você é votado no estado inteiro. O Minas Gerais tem 853 municípios. Aí a pessoa tem voto no estado todo, mas ela não representa lugar nenhum. Qual que era o ideal? Era nós termos, por exemplo, o voto distrital. Um voto distrital. Cada região, um distrito. E aqueles candidatos daquele distrito. A população ia conhecer melhor, as campanhas iam custar muito pouco e a representação ficaria mais próxima da população. Só que essa é uma guerra que está complicado. Ninguém quer... Falaram do misto, né? Existe o misto e tal. Ninguém quer. Por quê? Porque quem está no poder não quer abrir mão do poder. Essa é a grande verdade. Outra coisa, são grupos fechados, que quem é amigo dos partidos monta as chapas para poder eleger os amigos dos partidos. E isso é um problema que a gente tem que conviver com ele, porque é uma realidade. Outra coisa, agora nós vamos ter um novo Código Eleitoral. Está para ser votado na semana que vem. Esse código tem um avanço, na minha opinião. Prevê o fim da reeleição. Então, nós vamos ter o executivo, que é prefeitos, governadores, presidente, com 5 anos de mandato. Os deputados passam para 5 anos de mandato. As eleições vão ser unificadas. A próxima eleição, o diploma vai ser de 6 anos, porque aí vai unificar depois 5 para todo mundo. Aí, no Senado, foi uma guerra, porque os coronéis antigos, as oligarquias, como foi colocado, que já estão lá, queriam ficar 10 anos. Né? 10 anos. Eu falei assim, gente, vocês ficaram loucos? Não, porque nós ficamos 8, por que nós não vamos ficar 10 anos? Não, vamos. Aí conseguimos derrubar para 5 anos, mas foi uma luta para poder, sabe, a cada 5 anos renovar o Senado, porque uma campanha é um negócio difícil. Então, já é um passo que a gente vai dar. Vem aí, então, vem o fim da reeleição. Na minha visão, é muito melhor. Por quê? Um governo com 4 anos, no 3º ano, ele já começa a fazer tudo para a reeleição. Aí começa a fazer bobagem. Começa a liberar dinheiro, bolsa disso, bolsa daquilo, e redução na conta de energia, e dá isenção de imposto de renda, mas quer cobrar de quem ganha mais. Por quê? Pensando em reeleição. Então, 5 anos, dá tempo de se executar bem um projeto, e terminou os 5 anos, se for eleito um grupo, dá continuidade, se for bem, se não for, troca. Não é? Então, esse é um primeiro passo. Mas a população está coberta de razão, porque não há essa transparência e não há, principalmente, a possibilidade de renovar. E quando renova, infelizmente, não renova bem. Essa representação de ser votado em todo lugar gera um representante de lugar nenhum, porque a pessoa teve votos em tudo quanto é canto e simplesmente, né, não coloca. Essa mudança precisa ser feita o mais rapidamente possível. O voto distrital ainda não. Não, o voto distrital chegou a ser pautado, mas, por exemplo, o líder do PSD, que é o Gilberto Kassab, foi contra. Então, não houve consenso e acabou não passando. Mas eu tenho para mim que uma hora dessa, essa discussão vai voltar e a gente pode até, quem sabe, aprovar isso no futuro. Essa iniciativa de não haver reeleição causa, sem dúvida, uma forte reorganização dos partidos. Porque preparar novos candidatos. Não, mas não reeleição para o Executivo. Para o Executivo. Sim. O legislativo, mas o Legislativo não. Não passa. Okay. Isso não passa. Okay. Se eu propor um negócio desse lá, eles me caçam. Pois é, porque o desafio é muito grande. Se você mexe no Legislativo, é muita gente. O Legislativo tem uma grande importância na condução, vamos chamar assim, das macro situações do país. E mudanças rápidas e fortes perigosas. No Brasil, nós não podemos fazer nada radicalizado de mudança. O Brasil é como um Boeing 747. Sabe? Vou fazer uma alusão à aviação aqui. O Boeing 747, se você desejar fazer uma manobra de caça, o computador tira o comando do piloto. Porque se fizer uma manobra de caça, ele racha, né? A pressão sobre ele quebra o avião. Então, tem que ser tudo muito bem planejado, velocidade, peso, né? Distância, elevação, ar, pressão. Isso tudo tem que ser muito pensado no Brasil, porque São Paulo pensa de um jeito, Minas Gerais pensa de outro, mas não fala, Rio Grande do Sul pensa de outro e grita, o Nordeste pensa de outro jeito, né? De uma maneira.
Para manter esse Boeing inteiro, tudo tem que ser muito bem planejado. Muito bem e negociado. Muito bem negociado. Muito bom. Bom, agora vamos falar um pouco do Brasil e o mundo. O senhor esteve há semanas atrás, poucos dias atrás, nos Estados Unidos, junto com uma comissão do Senado que procurou, de várias formas, abrir espaços para um diálogo com a administração norte-americana, de várias formas, e na busca de soluções mais negociadas no sentido das ações do tarifaço. Teria algo a comentar sobre essa viagem? As decisões do Brasil em relação a Israel estão provocando, elas estão numa sequência de decisões que estão provocando um completo isolamento diplomático e até econômico do Brasil. O fato do Brasil ter abandonado, tem 3 anos que não tem um embaixador americano aqui, o fato de nós estarmos não alinhados com Israel, estamos alinhados com o Irã, com as ditaduras, com o Putin, com a China, fez com que o Brasil escolhesse um lado, que, na minha opinião, é um lado totalmente errado da história. E está provocando o que está aí, porque o que está na base da questão das tarifas que o presidente Trump colocou sobre o Brasil não é a relação com o ex-presidente Bolsonaro. Isso aí foi apenas usado no contexto. Eles têm uma ligação por meio do filho, tem essa tal lei Magnitsky que não vai voltar atrás, vai penalizar mesmo 6 ministros do Supremo, né, porque não são todos e pode penalizar, inclusive, ministros do governo Lula. Pode começar, todo mundo que é do governo pode começar a ser atingido por essa lei. Mas o que preocupa de verdade os americanos têm 2 pilares. Um, ganhar dinheiro. Então, um acordo para eles é acordo para eles ganharem dinheiro. E o segundo é geopolítica militar. Os Estados Unidos não abrem mão de ser uma potência militar. E hoje nós estamos começando a viver o que eu chamo de terceira guerra mundial no comércio. Não é mais aquele conflito armado tradicional. Hoje o negócio é comércio. E o Trump entendeu que os Estados Unidos precisam reagir. Uns chamam o presidente americano de chantagista, eu chamo de negociante. Ele sabe o poder que tem, é o maior mercado no mundo e ele está aplicando. E o Brasil incomoda muito, porque o BRICS não é o Putin que faz anúncio, não é o Xi Jinping que faz anúncio, é o Lula. Ele é que vem, pega o microfone e fala, olha, vamos trocar o dólar por outra moeda. Né? Olha... o Xi Jinping falou que nada disso. Não, nem o da Índia. O da Índia também correu lá no centro e essa ideia não é minha, não é comigo. Então, observa bem, os Estados Unidos precisam de lastro para a moeda. Eles têm uma dívida de 37 trilhões de dólares. 12 trilhões eles vão ter que pagar agora. Se o mundo começa a não usar mais o dólar como moeda de referência, eles não vão ter nem como renovar esses títulos. Não é? Isso está apertando. Então, ele está negociando com todo mundo para poder ter um caixa extra. E o Brasil, qual que é o princípio? Até o Rick estava lá comigo quando a gente conversou com o pessoal do Departamento de Estado, com os senadores americanos. Eles querem tirar o Brasil da influência chinesa. Eles querem que o Brasil volte a estar próximo da economia americana. Porque eles sabem bem que, não só na questão dos commodities, mas, por exemplo, bens de capital, máquinas, equipamentos, né, estão vindo todos da China. Tecnologia. Né? Tecnologia, está vindo tudo da China. Vai começar, por exemplo, agora, militar. O Brasil está mandando militares para acompanharem e serem treinados. A China está produzindo caças de última geração, radares de última geração. O Brasil começa a sair do mercado americano. Eu visitei lá em Xangai uma empresa que constrói aviões, que é um negócio espetacular. São aviões muito bons, acima de 170 lugares, muito mais econômicos e muito mais baratos do que os aviões hoje no mundo da Airbus ou da Boeing. Não, a gente queria trazer para o Brasil até, uma companhia aérea disposta a trazer, mas enfrentamos esse lobby. A Embraer falou, se trouxer isso para cá, nós vamos ter problema com os Estados Unidos. Então, é isso que está incomodando os americanos.
né, essa geopolítica brasileira. E o estupim mesmo, esse do dólar, mas outras coisas incomodaram. Por exemplo, o Lula anunciou a ampliação dos satélites de comunicação com a China, né, a construção de cabos submarinos próprios. Isso, a gente fala assim, mas o que tem isso a ver? Tem isso a ver que, em caso de conflito, isso é parte de estratégia militar. Né? E a China já tem muitos satélites na África, tem no Brasil. A tal rodovia, que vai ser a continuação da Rota da Seda, no Peru, é uma forma de se fugir do Canal do Panamá, né, que os americanos fazem questão de dominar. Então, o que está em jogo não é esse problema político brasileiro, e que, inclusive, eu sou muito franco, eu não gosto dessa interferência. Se nós estamos errando, e nós é que temos que corrigir, não tem ninguém vir de fora para falar com a gente o que a gente tem que fazer, não. Isso vai continuar, isso é um ponto. Sim. Agora, a questão é a geopolítica brasileira, que começou com o afastamento de Israel e tem uma sequência que está prejudicando a nossa economia. Realmente é um posicionamento que não aparece muito na mídia, essa discussão geopolítica. Se a gente enxerga no passado, acho que era no Iraque, quando o presidente do Iraque, Saddam Hussein, ele, numa hora, ele ameaçou não mais usar o dólar para negociação. Caiu. Né? Caiu. Então, esse é um ponto extremamente forte, porque os Estados Unidos consegue todo esse crescimento a custas também de um endividamento extremamente significativo. E pelas informações que a gente obtém pela mídia, é de que praticamente a partir desse ano, o custo da dívida norte-americana vai chegar a $1 trilhão. Esse número é um número, pela macroeconomia, é um número terrível. É um número que tem um efeito colateral interno. Uma boa parte está com a China, né? A China é um grande comprador de títulos americanos. Detentora de títulos americanos. Então, como é que a China vai se afastar do dólar? O que o Trump quer também, e, na verdade, ele tem, nesse ponto ele tem razão, as fábricas hoje no mundo já não são mais as fábricas de mão de obra como antigamente. Você vai ter a mão de obra em alguns setores. Mas, por exemplo, eu visitei uma fábrica de carros elétricos na China, chamada Aeon, que bobearam e a BYD chegou primeiro. É uma das maiores fábricas da China, essa Aeon. São carros sensacionais. A fábrica da Aeon é algo espetacular, futurista. Você tem jovens de 18 anos em computadores nas linhas de produção, pouquíssimos, os drones levando peças para tudo quanto é lado, e os robôs montando os carros. Então, é uma linha de montagem de veículos que é um negócio impressionante. Então, o que o Trump quer? Está achando? Ele quer que esses robôs vão para lá. Já que o problema não é mais mão de obra, né, que nos Estados Unidos é caro, então que essa tecnologia passe para montar o iPhone lá, ou tudo mais. Se ele vai conseguir, é uma outra questão. Mas ele tenta reindustrializar os Estados Unidos. Sim, sem dúvida. Isso é um compromisso de campanha dele, de trazer emprego para os Estados Unidos. Para trazer emprego, ele precisa trazer as fábricas. Não adianta só vender McDonald's, não vai funcionar. E a questão com Israel? A relação do Brasil com Israel, você já citou, vem se deteriorando de forma muito preocupante, a ponto de que o Brasil não reconhece o Hamas como uma entidade terrorista, não lembra mais de que existem 50 reféns, não lembra mais de que existiram 1.200 pessoas que foram mortas no ataque de 7 de outubro, não lembra mais de que crianças foram massacradas, foram trucidadas, foram decapitadas, foram colocadas em forno de micro-ondas. Quer dizer, uma carnificina e uma atitude absolutamente que não pode ser esquecida, mas também não pode ser lembrada demais, porque dói demais. Isso é esquecido. O governo nunca fez uma manifestação de forma... O que é possível fazer nesse cenário? Quer dizer, é possível o Senado, é possível o Congresso tomar ações de tal forma que fazer com que essa política de exterior,
de Relações Exteriores, que o Brasil vem desenhando dentro dessa visão do anti-imperialista, pode ser alterada ou é uma questão apenas do Executivo e o Legislativo, com toda a sua força, toda a sua responsabilidade constitucional, ele não pode interferir? Não, o senhor colocou claramente, na divisão de poderes e atribuições que existem no Brasil, a função da relação exterior é do Executivo. Inclusive, a indicação de diplomatas ou a recepção de diplomatas é exclusivo da Presidência da República, certo. Não passa pelo Parlamento. O que passa por nós é uma sabatina, se o embaixador tem ou não capacidade, o Senado pode aprovar ou não. Uhum. Foram poucas as vezes que nós tivemos, não, 3 vezes apenas. Na maioria vem pessoas muito qualificadas, então não há sentido. Uhum. Mas a questão da relação exterior do Brasil passa pelo Executivo. O que eu penso que não é só na diplomacia. O Brasil precisa ter um projeto de país. Nós não temos um projeto de nação. O senhor chegou à minha próxima pergunta. Um projeto de nação. Não é que não entrasse governante ou outro, mas que tivesse uma linha, que houvesse uma sequência de trabalhos para não se interromper. É muito tradicional, é uma tradição muito grande da política, o que um grupo começa, o outro para. Uhum. E começa uma outra obra, aí ninguém termina nada. Não é? Então, eu ressinto muito de um país que tenha, de fato, um projeto de crescimento no país. Nesse ponto, a meu ver, hoje, eu vejo o parlamentarismo com muito bons olhos. Uhum. Mas o parlamento está tomando o poder todo. Eu vejo... As crises no Brasil são muito intensas e acabam atrasando a gente demais. Né? Um parlamentarismo é o seguinte: o primeiro-ministro não deu certo, cai, troca, mas a política econômica e tudo continua do mesmo jeito. Isso tornaria mais rápidas as decisões. Né? Uhum. Já se tentou isso uma vez, né? Há muitos anos atrás. Houve um plebiscito que a população disse não. Né? Mas era uma outra realidade, um momento histórico. Queria ter rei de volta, né? Um imperador de volta. Né? Tem gente pensando nisso seriamente. Mas eu queria, nesse momento, assim, abrir também... eu posso fazer essa pergunta sobre... Pois não. O senhor já começou a falar sobre a questão de ter um plano, né? Um plano de país. E a última observação da minha parte, depois abro para o público. Como é que a gente vê o futuro desse país? Quer dizer, esse país é maravilhoso do ponto de vista territorial. Esse país tem uma população que, em grande parte, população boa, população que quer trabalhar, quer fazer, quer cooperar, tem uma índole boa, né? A grande parte da população. Claro que existe dentro da população gente que não pensa exatamente assim. E a gente fica perdido olhando, na realidade, passar o tempo e a gente só vê briga de egos. Eu. Não tem egos, é nós. Né? Nós temos um país e nós temos responsabilidade perante esse país. Assim como o senhor sentiu a responsabilidade quando decidiu participar da política, né? Se eu sentir uma nacionalidade, uma responsabilidade como cidadão. Aí eu pergunto, o que podemos fazer? O que pode ser feito? Como é que a gente pode enxergar um futuro deste país? Para não acontecer aquilo que lhe aconteceu alguns anos atrás, quando pensou em ir para a Espanha. Né? Tem gente pensando claramente, vamos sair do Brasil, vamos embora. Vamos para outro lugar, vamos para qualquer outro lugar que nos aceite, que tenha mais esperança. E é uma pena você ver um país como esse, maravilhoso, como o Brasil, dizer que é um país que não tem esperança. O que podemos fazer? Olha, Sr. Brown, eu sou uma pessoa otimista por natureza. Que bom. O Brasil tem muitos desafios, mas o Brasil tem coisas muito boas. Primeiro, nós somos uma população pacífica. Uns dizem pacífica até demais.
Mas é a nossa natureza pacífica que fez com que o país não virasse uma América Latina partida em diversos pedaços. Quebrado, então. Né? Porque os portugueses sempre tiveram uma vivência de tolerância, de certa forma, muito maior do que a Espanha. Sim. A Espanha sempre foi um país muito dividido, não é? Em situações de convivência naquele país. A Guerra Civil Espanhola foi uma guerra civil, né, muito cruel e tudo mais. Isso refletiu na América Latina, você tem aí. O Brasil não, o Brasil se manteve unido. A população, por isso. Agora, existem problemas no Brasil que nós não estamos pensando sobre ele. Primeiro, nós não vamos ter o problema de uma guerra civil, porque não vai ter. Isso aí não é da natureza nossa, as coisas vão ser resolvidas com o diálogo. Segundo, não haverá perseguição a nenhuma minoria. Então, eu digo para a comunidade judaica, tenho dito para todos, não há a menor possibilidade de qualquer lei ou movimento antissemita ganhar corpo no Brasil. Depois que terminarmos a guerra de Gaza, eu estou firmando bem esse ponto, que na semana seguinte ninguém falar mais nada, vocês vão perceber que toda essa movimentação vai cair para outro lado, que aí vai surgir outro assunto, outras coisas. Então, seremos sempre um país de boa convivência. Um país que não irá crescer na rapidez que nós precisamos. Nós quase que crescemos por osmose, né, pelo nosso próprio tamanho. Um país que, como nós, que cresce 3%, é muito pouco. Só que, pelo tamanho do país, é significativo. É muito maior do que um Peru crescer 6%, por exemplo. Mas nós poderíamos estar crescendo a taxas muito maiores, mas vamos crescer. Há problemas no Brasil, por exemplo, envelhecimento da população. Eu tenho falado isso há muito tempo. O Brasil está vivendo o que a Europa está vivendo, mas em situações muito diferentes, muito díspares. A Europa enriqueceu e está envelhecida. O Brasil está envelhecendo, mas continua um país ainda de classe média pobre. E isso vai trazer problemas gravíssimos para nós, porque nós temos uma previdência social que hoje já tem um déficit que beira 600 bilhões de reais. À medida que você tem menos crianças nascendo, porque a taxa de fertilidade da mulher caiu para 1,5, né? É a mais baixa em toda a história, é mais baixa que a Europa, inclusive. À medida que você tem menos crianças chegando, nascendo, uma boa parte da juventude abandonando a escola, 30% abandona a escola, com 16 anos, vai trabalhar em subempregos. E a outra parte se forma, mas não contribui, como a maioria não está contribuindo, então a gente começa a ter... Essa é a preocupação que eu tenho para o Brasil, para o futuro. Certo. Não é conflito, não é nada, né? É a preocupação de como essa nação vai se sustentar na próxima geração. Porque minha neta, por exemplo, está com 19 anos hoje, está fazendo medicina. Ela possivelmente viverá num país em que ela não terá uma previdência. Ela vai ter que buscar, e isso para ela, que vai ser uma médica, ela pode trabalhar em qualquer lugar. Mas e para a maioria da população que ainda depende de programas sociais do governo? Verdade. E essa preocupação eu tenho com relação ao Brasil. Agora, volto a dizer, existe um mundo que a gente quer viver e um mundo que a gente vive. O mundo que eu gostaria de viver era de um país que tivesse muito mais políticas de crescimento, estratégia, mas não é esse o país que eu vivo, então a gente tem que ir construindo. Sobre mudar, eu penso que isso é um processo natural. Mudar por perseguição, em momento algum, mas mudar por uma questão, muitas vezes, de que os negócios no mundo, a riqueza muda de mãos, né? A cada determinado período da humanidade, ela muda de mão. E a riqueza hoje está caminhando para os países de maior tecnologia. Israel, os Estados Unidos, em parte, perdendo muito para a China, para a Ásia. Não é? Essa nova riqueza vai se estabelecer em outros pontos do planeta. Então, eu vejo que, se a pessoa tem um negócio que depende disso, mudar é natural. Né? Não, sair do Brasil por uma questão, mas não por medo, porque isso não vai acontecer. E Israel, por exemplo, eu penso que Israel vai sair muito mais forte da guerra de Gaza. Muitos discordam, mas Israel vai crescer. Por quê? Primeiro,
Israel colocou o Irã no lugar dele. Então, o leão virou um gato. Segundo, os vizinhos perceberam o poder e a determinação de Israel. Não vão mexer com Israel. Ninguém vai mexer com Israel. Israel está livrando o Líbano do Hezbollah. O Líbano, há muito tempo, está querendo ser independente daquela milícia, e é o grande momento do Líbano, desarmar o Hezbollah e criar um governo de coalizão sólido, né, que futuramente pode até voltar a ter relações com Israel. A Síria, por sua vez, é uma incógnita, mas não vai mexer com Israel. Os países árabes vão assinar os acordos abrâmicos, o que vai dar o reconhecimento internacional e muito mais força diplomática para Israel na Europa e nos outros países. É a minha visão. E será um país que investe muito em pesquisa, que vai ser o centro de uma nova riqueza no mundo, que é a riqueza digital, a riqueza da pesquisa, né, da tecnologia. Então, passado esse momento de guerra, eu vejo Israel como um grande futuro de investimento e de crescimento. Há num cenário, assim, num momento, uma preocupação muito grande nos detalhes, porque a próxima Assembleia Geral da ONU, que será o mês que vem, começa no mês que vem, há uma indicação muito clara de que vários países de peso tomem a decisão ou manifestem, fechem a decisão de reconhecer a criação do Estado palestino. O Brasil já reconheceu isso há alguns anos atrás. A pergunta que se faz é o quê? Onde é o Estado palestino? Né? Onde termina, onde começa, onde termina? Claro que existem algumas vantagens do outro lado, que diz responsabilidade de Estado. Hoje não tem responsabilidade de Estado. Então, como é que isso vai terminar? Como Olha, você vê isso aí? Sobral, esse é um assunto muito difícil para a comunidade judaica e para Israel, aceitar um Estado palestino. Eu sei que é um assunto difícil, mas eu conheço bem a Cisjordânia, conheço Hebrom, conheço Jericó, e vou dizer com muita clareza, não há outro futuro. Vai se criar um Estado palestino desarmado, que também não precisa de arma. Não é? Um Estado em que Gaza livre do Hamas, um Estado onde eles possam votar e ter a vida deles e conviver bem com Israel. Porque, isso, veja bem, 100 mil passam todos os dias a fronteira, não é, para trabalhar em Israel. Eu acredito que o futuro caminhe para isso. Agora, eu vou colocar para vocês aqui uma coisa, para vocês pensarem sobre o futuro dessa relação. Bem, nós abrimos aqui conversando sobre como que uma Alemanha, que é um país de doutores, que desde o século XVIII tem escola pública gratuita, tem saúde gratuita, chegou à Segunda Guerra Mundial. É um questionamento que eles se fazem. Então, tem um psicólogo nascido na Alemanha, naturalizado americano, dos anos 50, 60. Eu tive a oportunidade de ler um livro dele muito interessante sobre a herança, né, a herança do ódio. Ele tem uma tese sobre, que vai muito na linha do Jung, né, do inconsciente coletivo, que ele diz o seguinte: quando a Alemanha assinou o armistício de 1918, a França se vingou da Alemanha, exigindo da Alemanha muito mais do que a Alemanha podia dar naquele momento. Então, um dos pontos que ele cita é que todas as vacas leiteiras alemãs foram levadas para a França. E, naquele momento, que era o tempo como Karl Marx, uma vaca era a riqueza que a família alemã tinha. Então, o desespero dos pais e as crianças observando aquele momento gerou um inconsciente coletivo de ódio e de vingança. Tanto, ele justifica que a juventude hitlerinista foi a mais devotada ao líder quando o Hitler falava: nós somos humilhados, a Alemanha é muito maior que isso, aquele discurso dele de xenofobia. A juventude alemã viu isso até inconscientemente: nós vamos nos vingar. Então, quando veio em 1933, que ele assumiu o poder, esse ódio que vinha naquela coisa, toma um poder e vira um problema. Já em 1945,
o Marshall disse o seguinte, olha, ou nós ajudamos esse povo a se estabilizar, ou então vai vir outra guerra. Então, aqui, muito humildemente, assim, para quem conhece os dois lados, Israel tem um desafio, não é? E é o desafio que é o seguinte, superar essa dor do 7 de outubro e fazer com que os vizinhos se estabilizem e as crianças não tenham o ódio que as crianças alemãs tiveram na Primeira Guerra. Eu sei que é difícil isso, mas a paz vai passar por uma relação, né, diferente entre israelenses e palestinos. Eu sei que é duro o que eu estou falando aqui, mas não haverá paz de verdade enquanto não houver essa possibilidade de uma convivência, não é, em que os dois lados possam se sentir, de certa forma, até iguais ou respeitados. Mas é difícil um palestino ser... Porque são... Bem, aí... Mas eu penso que Israel terá um grande desafio, mas um grande desafio nesse novo tempo que virá aí de convivência com os vizinhos. Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ajudar para acontecer. Bom, eu abro para perguntas, se alguém quiser. Por favor, Michel. Tem uma pergunta do Marcos Bravo. Ô, Carlos, tem uma pergunta do Marcos Brafman aqui para você, que está nos assistindo. Mandar um abraço para ele. Né? O que você acha necessário para terminar a guerra em Gaza? Isso aí é muito claro. Tem que libertar os reféns e desarmar Gaza. Você não tem dúvida nenhuma. E o Brasil deveria estar, já que o Brasil tem bom relacionamento com os palestinos, o Brasil poderia muito bem exercer o papel dele de diplomacia para o diálogo, propondo o desarmamento de Gaza, a entrega dos reféns e uma nova administração para Gaza. Isso aí, o Brasil poderia fazer isso muito bem, mas, infelizmente, tomou lado nessa história. Porque a hora que... Isso, quando Gaza estiver desarmado, os palestinos, por que alguns países querem reconhecer? Isso vai acontecer, não tenha dúvida sobre isso. Porque, da mesma maneira que as pessoas reconhecem, e eu entendo que boa parte das reconheceram o direito de Israel, há muita crítica, mas os países reconheceram o direito de Israel à guerra. Esses mesmos países vão exigir uma solução. E uma solução que passa pelo que eu estou colocando aqui, uma solução de convivência entre os dois povos. Não é? É difícil, é duro, mas se formos pensar num trabalho para as gerações futuras, esse vai ser o caminho. Então, a minha resposta é muito clara, tem que desarmar o Hamas, tem que extinguir esse grupo, e a partir do momento que os países árabes reconhecerem Israel, eles mesmos podem ajudar os palestinos a se reorganizarem, né? Como irmãos lá, eles se reorganizam e sem ameaças a Israel. Michel Mandelmann, médico ginecologista. Abraão, consegui chegar. Senador, parabéns pela conversa aí. Obrigado. Parabéns por apoiar a gente e todos nós, com certeza, como o senhor, a gente quer a paz. O que eu vejo, pelo que o senhor falou, eu cheguei um pouco atrasado, em relação ao presidente. Eu vou falar por todos nós, eu sou médico, não sou advogado, mas vou representar. Eu acho que o Lula realmente, porque aos poucos consegue se conversar com ele. A impressão que eu tenho é que isso não acontece. Porque ele antigamente ouviu o Celso Amorim. E o Celso Amorim sabe que é um perfeito antissemita, sem dúvida nenhuma, de primeiro grau. E o Lula ouvia... Contra Israel, ele. Totalmente. O Lula ouvia. Hoje não, o Lula solta as coisas que vêm na cabeça dele. Tanto que falou que mataram 12 milhões de pessoas em Gaza, que não tem essa população. Tá? E ele fala que é um verdadeiro genocídio. Tá? Tanto o André Last, que é da Stand Up, como o Major, que está aqui, que representa a comunicação em Israel, o Rafael, eles conseguem, com argumentos, desmentir tudo isso.
E parece que o Lula não quer ouvir. Dá a impressão que realmente... E não só isso, tem um primo, que todo mundo, que tentou conversar com o Lula e ele não quer saber de conversa conosco. Dá a impressão que realmente o Lula não quer saber de nós mesmo. Se alguém quiser comentar alguma coisa... Olha, doutor, eu concordo plenamente que o momento não é favorável. Mas os momentos vão e vêm. Então, a hora que terminar a guerra, quando passar a guerra, eu coloquei isso aqui no começo, quando terminar a guerra, uma semana depois, ninguém já fala no assunto. Aí é novo tempo de uma nova conversa. Porque, veja bem, por que eu falo isso? Se o presidente fosse também realmente tão contra, ele teria vetado o Dia da Amizade Brasil-Israel. Ele não vetou. Ele deixou passar. Então, na política, existem gestos. Política é gesto. Ele fez um gesto de deixar as coisas caminharem. Ou seja, isso é bom. O Congresso é que sancionou. Isso é uma porta aberta. Eu estive com ele 3 vezes. Nas 3 vezes que estive com ele, ele não mostrou má vontade. A questão é o grupo que está no entorno dele. Então, vamos ter paciência, vamos esperar acabar a guerra em Gaza, terminada a guerra, aí a gente retoma as discussões, porque a amizade entre Brasil e Israel é muito maior do que um governo. E eu tenho para mim que o ano que vem, a eleição vai trazer um novo modelo de governo, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. O Lula ganhou a eleição pela rejeição ao Bolsonaro. A rejeição ao Bolsonaro ajudou o Lula a ganhar a eleição. Como essa rejeição não vai existir mais, porque Bolsonaro não será candidato, a minha visão é de que nós vamos ter uma renovação. Quem será? Aí é uma questão de construção no dia a dia. Mas nós vamos ter um novo governo. E tendo um novo governo, aí as coisas mudam completamente. Nós vamos ter outro cenário futuro em relação a isso. Um ponto que vocês querem ver. A hora que a guerra acabar, o que for, o número de turistas brasileiros a Israel vai aumentar. Vai aumentar. Os grupos religiosos que eu conheço, está todo mundo planejando a primeira oportunidade de voltar a visitar Israel. E é caravana de 200, caravana de 100, né, 400 pessoas. Porque a relação nossa é muito mais forte do que, momentaneamente, uma situação de governo. Então, eu tenho muita confiança de que a gente vai, com muita tranquilidade, reconstruir essa relação. Mas vai demandar tempo. Senador, agradecer a presença do senhor aqui. É muito gratificante, né, ter o senhor aqui com a gente, né? Queria agradecer bastante, né? Mas saber que a sua esposa é de Oliveira, cidade vizinha da minha. É Poxa, verdade. Que coisa boa. É verdade. O senhor falou que é uma pessoa muito positiva, né? Nós também somos pessoas positivas. Eu queria saber a opinião assim do senhor sobre se devemos ter assim mais resiliência, se devemos ter esperança, no aspecto de que somos um povo maravilhoso e temos políticos muito bons de todos os aspectos, né? Se temos possibilidade de acreditar que o Brasil voltará a ser membro da INRA. Eu acredito que sim. O próximo governo, e eu tenho certeza que será um governo de centro-direita. Minha visão é que nós teremos de volta um governo de centro-direita no Brasil. Não tem nenhuma justificativa para manter o Brasil fora do IRA. O que está acontecendo hoje é uma decisão política do momento do grupo que está no poder. Ele sendo substituído, eu acredito que, e permitindo aí o autismo que eu seja reeleito, só pode ter certeza que esse vai ser um dos principais pontos de trabalho nosso no próximo mandato. Fazer com que o Brasil volte a ser, e que, por exemplo, a gente incentive, nós já temos o Dia do Holocausto, que isso passe a ser matéria em sala de aula, né, que isso passe a ser ensinado nas escolas, obrigatoriamente, até como o Dia do Holocausto ser dia das escolas de reflexão sobre isso. Acho que é uma contribuição que pode ser dada em relação a esse assunto. Então, eu tenho para mim que nós vamos voltar. A mesma coisa como vamos voltar à relação com Israel. Assim que sair esse grupo que está aí, e nós vamos retomar essa situação. São momentos que a gente precisa entender, e não adianta se revoltar contra eles. Né? É um momento que você tem que parar
Falar assim, vamos esperar um pouco mais. Agora é hora da gente sentar aqui. Eu brinquei com o Rick e falei assim, meus antepassados andaram muito no deserto. Então, é aquela história, está vindo uma tempestade, não adianta, baixa o camelo, senta e deixa a tempestade passar. É o que nós precisamos fazer nesse momento agora. Vamos esperar. Meu nome é Beth, eu sou especialista e professora em mercado financeiro. Depois Parabéns. eu tenho perguntas e sugestões sobre PLDFT e câmbio, né? Mas depois eu vou pedir para o Rick me ajudar a encaminhar, porque elas são muito particulares. Na verdade, eu queria saber duas coisas. Né? Pois não. Uma sobre questão ligada a nós. Né? Queria saber como é que é o ambiente, não protocolar. Por exemplo, no cafezinho, como é que os deputados, senadores, né, como é que os parlamentares se comportam em relação a Israel, aos judeus? Se você sente, vou te chamar de você, senadora. Sim, pois não. Se você sente que tem uma animosidade, você sente isso? Não. Não. Olha aqui, Antissemitismo, só para você ter uma ideia, aham. o Dia da Amizade Brasil-Israel foi aprovado com um petista presidindo a casa. Ele não teve o que fazer. Quando ele leu, aí eu senti que ele deu aquele tropeço, mas ele não podia fazer nada, porque estava na pauta e ele leu, colocou em votação. Aí nós ganhamos, entendeu? E foi um petista que estava lá na presidência, o Humberto Costa, Aham. que é do PT de Pernambuco. Sim, sim. Então, entre os parlamentares, a relação com Israel é sensacional. Perfeito. O Omar Aziz, que eu Sim. cito o nome, que é palestino, né, de nascimento, Sim. ele reconhece que o Hamas é um grupo terrorista. Perfeito. Ele reconhece, falou assim, olha, o Hamas colocou tudo a perder. Eu falei assim, você tem toda a razão. Não é? Ele colocou, ele falou, olha, e realmente é essa. Então, entre os parlamentares, a visão sobre a comunidade judaica e sobre Israel é muito favorável. Bom. E aí, segunda pergunta, rapidinho, gente, não me matem. Eu achei bem impressionante que você falou sobre plano de carreira, para a gente ter um plano para o Brasil, um plano sequencial. Então, dentro desse plano de carreira, tem algum projeto de retomar aquele estudo sobre limitar em anos, né, o mandato dos ministros do STF? Né? Tem, e está muito forte essa discussão. Nossa ideia é repetir o que a corte alemã faz. Sim, Né? sim. Lá são 12 anos, me parece. Então, aqui há uma discussão muito grande sobre mandato para eles. Então, isso está... Isso está sendo bem discutido. Mandato, fim de decisão monocrática, né? um ministro barrar Sim, todo mundo. sim. Agora, outra coisa que precisa fazer, e precisa pensar com muita calma, é a questão da indicação dos ministros. Porque é assim, quando a direita nomeia um, né, a direita aplaude. Quando a esquerda nomeia um, a esquerda aplaude. E isso é muito ruim. Agora, a indicação técnica tem um problema. Israel viveu isso. Israel tem uma Suprema Corte que estava sendo indicada apenas por questões técnicas. E essa Suprema Corte começou a cortar as decisões da política. Foi preciso votar uma lei lá que tirou poderes, inclusive gerou uma manifestação, né, muito grande em Israel, mas é uma experiência de que você vai colocar lá numa corte que tem uma proteção total gente que não é da política. Tem que se pensar muito sobre isso. O Supremo Tribunal Federal, é bem explicar rapidamente aqui, por que eu falo que não tem impeachment? Porque é o seguinte, na rede social, a pessoa quer ouvir o que ela acredita. Né? Então, o sujeito só segue perfil de esquerda ou só segue perfil de direita. Mas a gente precisa falar a verdade para as pessoas. Eu fui falar isso numa entrevista que eu dei na Revista Oeste, que é uma revista de direita, né, até de extrema. O pessoal ficou bravo comigo, mas o pessoal me xingava. Eu falei, olha, não vai ter impeachment. Mas por que não vai ter impeachment? Porque a Constituição de 88 deu ao Supremo Tribunal Federal uma proteção, porque ela olhou 64, na Revolução Militar. Então, todas as decisões da corte de um ministro só podem ser questionadas na corte. Ah, mas ele tomou uma decisão que está fora da Constituição. Mas se os outros 10 disserem não, a decisão dele tem valor,
Entendeu? E aqui entra uma outra coisa, para você entender bem. O ministro Gilmar Mendes é doutorado na Alemanha, é o decano. Então, existe no direito internacional a questão do conceito, né? Conceito temporal, que é o seguinte, eles defendem, como o direito alemão é muito presente no Brasil, o direito alemão hoje entende que se a Suprema Corte alemã tivesse resistido, Hitler não teria chegado no poder. Mas como eles foram permitindo, ele assumiu o poder na Alemanha. Então a Suprema Corte, o direito alemão e a Suprema Corte brasileira entende que em casos de governos com tendência a ditaduras e tudo, a Suprema Corte tem que ser resistente. Aí a gente fala, mas é esse o pensamento. Não é aquela história, eles estão resistindo ao fascismo, que não vou entrar em aspectos aqui de um ou de outro. Mas esse é o raciocínio deles hoje, que a Suprema Corte tem que resistir pela democracia. Aí começam esses absurdos, né, que a gente está vendo aí, um colega meu, senador, que não é réu de nada, vai aos Estados Unidos, volta, porque não fugiu, aí coloca uma tornozeleira eletrônica dele, né, bloqueia os salários, bloqueia a verba, isso é um absurdo. Né, isso é um absurdo. Entrei com um requerimento para poder derrubar a medida do ministro, chegamos a 50 assinaturas, ia derrubar a decisão do ministro. Ele voltou atrás. Fizeram um acordo, vai suspender o senador por 6 meses, devolver salário, né? E aí não envergonha. Mas o certo era a gente derrubar a decisão do ministro, porque ela foi contra nós, é uma violência. Mas a situação é muito mais complexa do que a gente dizer assim, vamos fazer um impeachment. Né? É muito difícil acontecer isso. Senador, boa noite. Vamos esquecer a questão de Israel, só a questão do IRA. Como que se posiciona o senador Alcolumbre e Jacques Wagner, por exemplo, que são da comunidade? Bem, o Jacques Wagner fica numa situação muito delicada, porque o Jacques é próximo do presidente, é amigo, né, de muitos anos e é judeu. Então, ele me ajuda muito quando eu quero levar alguma mensagem, alguma coisa, ele tem me ajudado. Eu digo com clareza. Já o Davi Alcolumbre, como presidente do Congresso, também tem o problema. E como essa decisão é uma decisão do presidente da República, nenhum dos dois se manifestou. Nenhum dos dois tomou posicionamento, que também não adiantaria muita coisa, tomar posicionamento por parte, porque a decisão é do Palácio do Planalto, não é uma decisão do Parlamento. Porque se fosse algo que a gente pudesse derrubar, a gente derrubava por lei, mas não tem como fazer isso. Né? O momento assim, é uma questão de sentar, esperar passar o momento, a tempestade, para depois a gente retomar a caminhada. Hoje, eu digo para você, hoje os ânimos estão muito exaltados. Então a gente tem que esperar um pouco, passar essa guerra, para poder a gente retomar, vamos dizer assim, o equilíbrio nas conversas, né? E principalmente o reequilíbrio na tomada de decisões do Brasil. Bom, cumprimentar o senhor pela sabedoria mineira que o senhor traz aqui para nós, né? A paciência, a visão de longo prazo. Agora, eu tenho 2 perguntas. Né? A primeira, menos de uma semana depois do 7 de outubro, a opinião pública mundial já estava sendo mobilizada por rede social, por imprensa, por movimentos. E o que acabou demonstrando que houve um planejamento naquilo. E, na minha visão, né, quero submeter ao senhor, o objetivo do Hamas, primeiro, não era do Hamas, era do eixo Irã, Hamas, Hezbollah, etc. E, segundo, não era uma vitória militar. Era uma vitória perante a opinião pública mundial, mobilizar as massas islâmicas nos países islâmicos e fora, na Europa, nos Estados Unidos. E era uma guerra de narrativas. E a sensação que a gente tem é que esse eixo,
né? Simbolicamente ele se denomina um eixo, ganhou. Porque hoje o antissemitismo é uma realidade. Dentro do ambiente acadêmico, o senhor não consegue andar. O pessoal da esquerda, o judeu de esquerda, ele não consegue, ele não tem mais lugar, né? Quer dizer, ele não sabe aonde ele está. E eu não sei como é que o senhor vê isso, porque a guerra acabando, a mobilização contra Israel e, em decorrência, contra o judeu, porque você é associado, né? Como é que isso vai ser? Né? Quer dizer, hoje, por exemplo, a gente tem uma situação chata, né? O Sete Sapienti, que é um instituto de psicologia aqui de São Paulo, muito importante, muito tradicional, mais de 2.000 assinaturas, e com um texto que o senhor vê que eles não estão sabendo bem o que eles assinaram, né? Então, como é que fica isso? Vai acabar a guerra? Mas como é que vai ficar essa opinião pública, esse antissemitismo? Eu adoraria acreditar no que o senhor está falando, em termos de esperança e tal, mas essa é a minha preocupação. A segunda pergunta é quem é o psicólogo que o senhor citou, o nome dele? Eu preciso pegar no livro e lhe mandar. Eu tenho esse livro guardado. Tá. É uma leitura muito interessante sobre essa questão da Alemanha. Eu vou achando lá e eu lhe passo ele, a capa do livro. Olha, passada a guerra, eu tenho para mim que as notícias desaparecendo, o assunto também começa a perder força. E é preciso com muita tranquilidade, assim, como colocar o que é um protesto anti-governo de Israel e o que é um protesto antissemita. Está muito misturado. Porque, como o senhor Abraão disse, tem aqueles que são antissemitas por natureza, já não gostam e acham ruim, e a gente enfrenta. Mas uma boa parte dessa massa que está aí, né, entende um protesto anti-governo de Israel. E, nesse caso do 7 de outubro, existem respostas que ainda não foram dadas, né, e que a gente vai poder analisar depois que o conflito acabar. Primeiro, como que eles conseguiram atacar Israel daquele jeito? Essa é uma pergunta que ainda não se deu uma resposta clara. Não é? Como que eles conseguiram aquilo? 2 bases militares, né, atacadas de uma forma, apanhados de surpresa. Não é? Como que foi possível isso? E outra questão, o planejamento. Né? Está muito claro, e eu coloquei isso, que a cobertura do conflito por parte do Hamas era uma cobertura profissional. Sabe, eram 2, 3 pessoas com equipamentos de primeira linha, áudios. Né? E eram quem? Mulheres, meninas, né? Que são pontos trabalhados de verdade, crianças, e aquela coisa toda dos mortos, mostrando os mortos, um total desrespeito absurdo. Isso tudo foi muito bem organizado. Eu acho que o 7 de outubro não era uma data prevista, eles deviam estar fazendo isso para um outro momento, mas acabaram atacando por conta do avanço diplomático dos acordos abrâmicos, que eles não queriam. Para o Irã era um golpe muito grande os árabes reconhecerem Israel. Seria um golpe, e vai ser um golpe, porque Israel vai ser reconhecido, né, nessa história. Então, o senhor sabe bem que no comportamento humano, a gente não tem como avaliar o que está sendo vivido hoje, a gente avalia o que passou. Não é? Se o senhor gosta dessa área, na psicanálise, a gente analisa os comportamentos pregressos. Né? A pessoa tem que falar do que estava lá atrás. Então, a gente vai ter essa resposta ao longo do tempo. Agora, nas universidades, sempre houve uma tendência anti-imperialista. E eles veem Israel como... Mas não anti-judeu. Essa antissemita. A minha visão é assim, a gente tem que colocar com clareza o que está misturado aí, nessa... e que a gente vai poder, aos poucos, analisar com o tempo. Eu tenho para mim que, passado
esse momento, as coisas voltam ao normal. Né? Pelo que eu conheço do dia a dia, do relacionamento e por aí vai. Já tínhamos um problema antes que, por exemplo, durante 3 eventos em que universidades de Israel tentaram fazer apresentações no Brasil, nós tivemos problemas, né? De agressões e tudo mais, que já era um prenúncio do que está acontecendo. Mas é preciso esperar um pouco, sem tomar decisões, conclusões precipitadas. A gente tem que esperar baixar esse momento para poder a gente analisar com mais calma futuramente e até outras ações. Por exemplo, gostei muito do manifesto que a CONIB fez nos jornais hoje. Achei muito interessante o manifesto pedindo ao presidente que reveja. Olha, firmeza, humildade, diálogo. Gostei, achei muito interessante. Acho que isso tem que começar a ser feito mais vezes, né? Eu disse, inclusive, lá para Belo Horizonte, a comunidade judaica, olha, a comunidade judaica precisa aparecer mais. A importância da comunidade judaica na história brasileira, na arquitetura, né, na ciência brasileira, isso tudo tem que começar a ser mostrado com mais intensidade, até para combater essa notícia negativa. Mas a resposta do senhor assim, vai ser uma construção de tempo. Hoje, eu acho muito difícil, com o que a gente tem, a gente tomar uma decisão firme sobre ela, né? Porque tudo muda com muita rapidez. Tá? São mais 2 perguntas aqui. Antes de uma pergunta, fala um pouco do grupo parlamentar Brasil-Israel e a disponibilidade. Vou atender as perguntas ali, pode? Oi, senador, é um encanto ouvir o senhor falar. O senhor é realmente brilhante, é muito diplomático e muito interessante. Agora, o senhor falou que a guerra vai passar, vai acabar, e depois de uma semana vai ter uma calma. Mas eu acho que tem 2 pontos muito importantes, que é o que o ministro Netanyahu está em cima. Primeiro, que sejam devolvidos os reféns, os óbitos, para que as famílias possam fazer as suas rezas. E ele está tentando também, de toda forma, eliminar, como o senhor mesmo falou também, esses grupos terroristas que são violentíssimos e são fanáticos. E também, o mais importante de tudo, é que eles têm fontes muito fortes. O Irã, que alimenta isso, e outros países que alimentam. Então, como, finalmente... qual a opinião do senhor? O senhor acha que realmente essas fontes financeiras violentas, fortes, que financiam esses fanáticos, realmente isso vai parar? Isso vai ter um fim, de modo que esse Estado palestino possa se concretizar? Olha, eu entendo o seguinte. Claro que, como eu disse, tudo é uma construção de comportamento. A gente analisa o que passou. O que virá, a gente pode ter previsões. Eu tenho para mim que, à medida que Israel for reconhecido como Estado pelos árabes, que é um passo fundamental, esses mesmos árabes também exigirão o reconhecimento do Estado palestino. Na minha visão, eles colocarão isso à mesa. Não é? E eu sei que é um assunto delicado, mas isso virá numa convivência em que os dois têm a beneficiar. Tanto Israel quanto os palestinos. É uma convivência de benefício mútuo. Se for uma convivência pacífica, desarmada, é a melhor dos mundos para Israel nisso daí. Esse financiamento vai passar a voltar para a reconstrução de Gaza, porque eles vão investir na reconstrução de Gaza. Não vai ser Israel. Israel terá um papel fundamental nisso também, eu já disse aqui. Acho que Israel deverá participar disso, né, de uma forma até mais abrangente, numa tentativa de aproximação com as novas gerações. Mas o mundo árabe vai abraçar a Palestina. Essa é a minha visão, de conversando com eles. Eles não querem entrar no assunto porque eles não gostam do Hamas. Eu estava na COP, em Dubai, e me lembrei disso aqui agora. E lá, em um determinado momento, eu tenho alguns parentes que lidam com mineração. Né, e eles estavam lá, a gente estava conversando, e falaram, não, vem aí um príncipe, um da Casa Real aqui de Dubai, um dos emires, vem aqui um dos filhos dele para negociar e tal. Aí chegou lá, realmente, um deles e começou a conversar comigo. A
gente começou a trocar ideias e tal. Aí ele perguntou sobre o Brasil, começou a perguntar muito e tudo. Aí disse o seguinte, que uma das grandes demandas deles lá é ouro. Só para... Assim, eu falei, é mesmo? É, e tal. E falou assim, inclusive, se o senador souber e tudo, pode me informar e tudo, a gente compra muito. Eu falei, a gente compra 150 quilos de ouro. Aí eu, 150 quilos? Ele é o começo, depois a gente compra mais. Depois a gente compra mais. Eu falei, então tá bom. Aí ele começou a me contar, ele tem uma fazenda no Sudão, né, com gado, que eu lido com gado, eu sou pecuarista. Então, comecei a conversar com ele sobre isso, e ele falou assim, não, eu tenho uma fazenda, 40, 50 mil cabeças de gado no Sudão. Quer dizer, um negócio totalmente... Aí eu perguntei para ele sobre a relação interna. Eu vi que tinha muito imigrante, lá é um lugar que tem imigrante demais. E esse príncipe falou comigo uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, nós damos visto aqui para os sunitas. Nós aqui não damos visto para xiitas. Eu falei, mas é mesmo? Os xiitas só criam problema para nós. A gente até aceita, porque uma parte da comunidade já é xiita, pequena, mas a gente evita, nós não damos. Os sunitas nós trazemos de todos os lugares. Então, isso mostra o perfil, essa divisão sunita e xiita, que vai pesar nesse pós-guerra. Isso vai pesar na questão dos árabes. Então, o financiamento para os palestinos virá desse mesmo grupo. Né? E, uma vez que a Arábia Saudita, Marrocos, Emirados Árabes, Bahrein reconhecerem Israel, o Catar não vai ter o que fazer. Ele vai ter que reconhecer também. E um novo governo na Palestina, que seja um governo voltado para a reconstrução, vai gerar tempos de paz. Eu sou muito positivo em dizer que essa guerra trouxe muita dor, está trazendo muita dor, mas vai trazer um novo tempo de paz para Israel, sabe, de fortalecimento. Eu tenho muita confiança nisso, de que Deus tinha um recado ao mundo muito forte, né? Não mexa com Israel. Não mexa com Israel. Mexer com Israel é problema. Então virão... Vamos analisando isso ao longo, mas eu creio que esse será o caminho diplomático que virá para a região. Um tempo de paz, porque, olha, a hora que acabar essa questão do Líbano aí, do Hezbollah, olha o Líbano, como é que pode se beneficiar disso. E olha que eu conheço os dois lados da fronteira. Conheço o lado de Israel e conheço o lado de lá do Líbano. De visitar e ficar impressionado com tudo. Então, acho que a gente tem capacidade de reconstruir, sabe, um tempo novo. E, infelizmente, vem pela guerra. Né? Teve que vir pela dor, mais uma vez, para o povo judeu. Né? Mas vamos aguardar. E eu quero... Pois não? Obrigado, senador. Gostaria, na verdade, não é uma pergunta, eu gostaria de parabenizar pela sua postura. Nós vivemos num país, nosso amado país, Brasil, sequestrado por uma coisa que os especialistas erroneamente estão chamando de polarização. O senhor sabe, polarização sempre existiu na política, e o que nós vivemos hoje é uma cismogênese, uma divisão artificial da sociedade imposta por duas ideologias falsas, fakes, que sequestram a pauta política e nos impedem de avançar. Né? E ouvir um líder nacional, um líder brasileiro, o senhor não é um líder de Minas, o senhor é um líder do Brasil, com esse discurso que eu estou ouvindo aqui, é muito inspirador. A cada 100 anos, o Brasil se reinventa. Em 1822, o filósofo Silvestre Pinheiro, ele que fundou as ideias que geraram os patriarcas, né? Os pais fundadores do Brasil, Bonifácio, Visconde do Uruguai, etc. Em 1922, a Semana da Arte Moderna modernizou o Brasil, levando aos anos dourados, aos anos 50, né? Ao grande desenvolvimentismo de JK, Bossa Nova e tudo aquilo que fez o Brasil se tornar do mundo naquele momento. É claro que durou pouco pelas questões geopolíticas, pelos ataques que nós sofremos. Desculpa me estender. Mas nós chegamos em 2022 sem um ideário, sem uma nova ideia.
porque estamos presos nessa cismogênese. E eu vi o senhor falando sobre projeto nacional, um ideário que seja capaz de unir o Brasil, que nos faça avançar, nos tornando soberano em relação às terras raras, à inteligência artificial, que nós estamos sendo afastados dessa discussão, desse desenvolvimento. Quem dominar a IA vai dominar o mundo nos próximos anos. E nosso país está perdendo isso, a economia do conhecimento, como o senhor citou. Então, eu quero parabenizar, e já que eu estou falando, eu vou fazer uma pergunta. Quem mais no Senado pensa como o senhor está, por assim dizer, fora dessa prisão cismogênica? Então, essa é a minha pergunta. Obrigado pela... Obrigado. Temos vários senadores que pensam como eu, inclusive do PT. O próprio Jacques Wagner é uma pessoa muito madura nisso, sabe, de conversar sobre a necessidade da gente sentar e pensar o país, sabe, reequilibrar, conhecer os erros, analisar os erros e tomar decisões em cima deles para não se cometer erros novamente. Mas essa radicalização, você falou muito bem. O Brasil está vivendo um momento que a Europa viveu há 50 anos, né, e que depois passou. Eu espero, com toda sinceridade, que, com as eleições, com o aprendizado, que isso comece a ensinar a população, sabe, que o radicalismo não leva a absolutamente nada. Nós vamos poder analisar bem sobre o resultado da eleição ano que vem, 2026, que a gente vai entender quais são os rumos que o país vai tomar, o que a população quer tomar. E é preocupante, porque 20% dos brasileiros hoje não querem votar mais, né? Não querem votar. O pessoal não quer saber isso gera uma preocupação muito grande, mas a política tem culpa, nós temos culpa, né? A baixa educação em sala de aula tem culpa, né? E tudo isso gera um problema, mas nós temos que ir vivendo, mas tem muitos senadores que, como eu, pensam dessa mesma maneira de um país novo. Eu estou preocupado com o horário de vocês. Alô. O senhor falou que a solução de um Estado palestino resolve o problema ali no Oriente Médio. Mas não é uma solução mais para os árabes, porque os palestinos são um problema para os árabes, né? Qual é a visão que o senhor tem disso? Vamos colocar uma coisa aqui. Eu entendo que o Estado palestino existirá por pressão dos países ocidentais e por escolha também dos países árabes. Israel, ao ser reconhecido, a meu ver, terá de reconhecer também. Isso virá como consequências, está certo? Agora, os árabes, o senhor conhece muito bem a cultura, você já estudou bem a cultura deles em relação a essa irmandade das tribos, né, deles. Eu penso que eles abraçarão a Palestina e criarão um novo tempo para eles lá. É a minha visão sobre esse assunto, né? E se Israel conviver bem, se não houver ameaças dos dois lados, né, deles de um lado e de outro, passará a ser um tempo importante de progresso para os dois. Isso é um tempo porque os dois se completam ali em termos de economia, né, se torna um mercado muito mais forte. Isso vai gerar a construção civil, por exemplo, em Israel. Né, os 30% da população israelense que são árabes, né, eles é que estão nessa base. E isso pode acontecer do outro lado, né? Para o senhor ter uma ideia, eu tenho um amigo que é taxista em Jerusalém, que é muçulmano. O pai lutou pela Jordânia. O pai, na época da guerra, o pai era jordaniano, lutou por eles. Moram em Jerusalém, na parte ocidental. Esse amigo meu, a filha decidiu estudar, também fazer medicina na universidade. Aí ele, mais que me contando a história, mais que depressa, falou, não, ela vai estudar na universidade lá em Ramallah, né? A menina falou assim, não, eu quero estudar aqui em Israel. O avô ficou numa revolta, o pai estava... Ele falou assim, isso é absurdo, ela quer estudar, que está traindo tradição, nossa, não sei o quê. Eu falei, rapaz, não é isso. Vocês vivem em Israel e ela já percebeu que aqui as mulheres têm muito mais liberdade e respeito do que do lado de lá.
Vocês têm que reconhecer isso. Não tem. E ela inclusive, estuda, e já deve estar se formando, né? Isso tem. Última vez que o vi, já tem mais tempo. Então, esse cunho novo de convivência, os próprios jovens árabes que estão em Israel já perceberam isso, que do outro lado é muito mais difícil, mas virá o outro lado. Esse vai existir. Aí nós vamos entender como que vai ser essa convivência, né? Eu não digo que seja a solução, mas é algo que virá para, pelo menos, estabilizar a segurança lá naquela parte, né, ali entre Israel. Tá. Bem, o grupo parlamentar Brasil-Israel está à disposição, né, da comunidade. Nós trabalhamos sempre os eventos, todos. Estamos vigilantes com relação à legislação, não deixar passar nenhuma lei que possa prejudicar o equilíbrio, não passa. Os senhores podem ficar tranquilos que não passa. E estamos sempre buscando. Eu acredito que mais à frente, a gente também, o grupo se manifestará junto à presidência da República. Para mim é um prazer. Falo para vocês que para mim é uma alegria poder conviver e defender Israel, né, estar com vocês, a gente poder ter uma conversa franca, né, e comandar um grupo que tem uma importância tão grande no Brasil hoje, como essa. Tanto que estão até criando outro grupo. Né? Tudo bem, ótimo. Quanto mais grupos vierem a favor de Israel, melhor para nós. Mas sintam-se abraçados. Meu muito obrigado pela gentileza de me receber aqui mais uma vez. Viu? Um grande abraço. Senador